Ele foi chamado de maluco, de protecionista, de ameaça ao livre comércio. Mas hoje o mundo acabou de assistir um fato inegável. O Donald Trump venceu que a China, o alvo número 1 dos Estados Unidos nessa guerra comercial, acabou de sentar na mesa de negociação e mais, aceitou reduzir drasticamente os impostos às tarifas da entrada de produtos americanos em solo chinês. São 90 dias de alívio num acordo que parecia impossível até poucos dias atrás. Mas quem me acompanha aqui sabe muito bem que a gente tem alertado para isso. Tem falado que a China não conseguiria aguentar muito tempo nessa guerra comercial retalhando as tarifas do Donald Trump, era praticamente impossível. E exatamente o que está acontecendo diante dos nossos olhos é isso. A China cedeu. O Trump usou as tarifas como arma e conseguiu o que queria. Ele pressionou. Ele isolou a China e forçou a China a ceder, marcando uma reviravolta histórica na guerra comercial. Enquanto isso, o Brasil segue completamente desorientado. Nosso presidente, o exímio presidente da República, está numa viagem internacional, visitando ditaduras comunistas como a Rússia e a China. Ao invés de aproveitar o momento para fazer novas negociações e fazer o Brasil participar do novo arranjo comercial global, poderia aprender um pouco mais com o que o Donald Trump está fazendo, reindustrializando os Estados Unidos e abrindo a oportunidade para os outros países se reindustrializarem também, como a Índia está fazendo, como o Reino Unido está fazendo, para que os países do mundo reforcem a sua indústria e tenham uma menor dependência da China. Mas o Brasil está de chapéu na mão, apostando estratégias completamente ultrapassadas, muito longe dos interesses comerciais que realmente importam nesse momento. No nosso conteúdo de hoje, eu vou te mostrar como esse acordo entre Estados Unidos e China está remontando a ordem comercial global. E também vou te mostrar que, se o Brasil continuar do jeito que está, a gente pode sair do mapa da industrialização e também dos investimentos internacionais. Então, fica comigo até o final do nosso conteúdo de hoje. Não saia no meio do nosso vídeo porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre. Vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do vídeo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora. Segura a sua mão, mas acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, o que parecia impossível agora é um fato. Os Estados Unidos e a China firmaram um acordo para reduzir as tarifas comerciais entre os dois países pelos próximos 90 dias, marcando uma reviravolta estratégica, histórica na guerra comercial iniciada pelo Donald Trump. O anúncio oficial foi feito pela Casa Branca em Genebra, durante as negociações em Genebra, e também foi rapidamente confirmado pela imprensa internacional. Nesse site aqui, eu estou exatamente no site da Casa Branca, e eu vou até traduzir aqui para o português. Estados Unidos anuncia um acordo comercial com a China em Genebra, na Suíça. O secretário do Tesouro americano Scott Bessent disse, abre aspas, tenho o prazer de informar que fizemos progressos substanciais entre os Estados Unidos e a China nas importantíssimas negociações comerciais. E logo na manhã de hoje, sai essa matéria em todos os portais do mundo inteiro. Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas recíprocas. Agora está muito claro qual era a estratégia do Donald Trump. Muita gente meteu pau na estratégia, achando que o intuito era simplesmente aumentar a tarifa para o governo americano arrecadar mais dinheiro de imposto. A estratégia era exatamente o oposto, era reduzir as tarifas, mas ele estava utilizando as tarifas como uma arma para trazer a China para a mesa de negociação, para que a China diminuísse as suas tarifas para a entrada de produtos americanos em solo chinês. E isso gerou um alvoroço no mundo inteiro, com muitos economistas chamando Donald Trump de ameaça ao livre comércio global, que não faz o menor sentido. O que ele fez foi usar as tarifas como uma arma, como você já está entendendo, né? Na realidade, quem me acompanha sabe muito bem que desde o início a gente tem falado exatamente qual era a estratégia e agora está culminando exatamente no que a gente falou que iria acontecer com a China cedendo, porque a China não conseguiria aguentar muito tempo travando os Estados Unidos. Por quê? Porque a China depende muito do mercado americano, depende muito também dos produtos americanos, principalmente os produtos agrícolas.
E depende demais também de exportar os seus produtos para os Estados Unidos. O maior mercado da China são os Estados Unidos. E com as tarifas impostas pelo Donald Trump, estava gerando um grande alvoroço na China, com empresas saindo da China, fábricas fechando as portas, como a gente trouxe essas informações aqui no nosso canal. Também a gente falou sobre que uma guerra comercial ganha quem consegue sangrar por mais tempo. E os Estados Unidos a gente tinha falado que conseguiria sangrar por mais tempo, porque é a economia mais poderosa do planeta e não demorou muito tempo. Na realidade, eu até achei que foi rápido demais. A China cedeu e agora negociaram em reduzir drasticamente as tarifas. E tá aqui, ó. Em 14 de maio de 2025, os Estados Unidos reduzirão temporariamente suas tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30%. Enquanto a China reduzirá os seus impostos sobre importações americanas de 125% para 10%. Ou seja, meu amigo, quem é que tá vencendo essa história toda aqui? Tá na cara que são os Estados Unidos. E muita gente estava se emocionando com as notícias dadas pela grande mídia, né? Acreditando que os Estados Unidos estavam perdendo essa guerra comercial. Não tem como. A estratégia tá bem clara, né? Ambos os países reconhecem, em abre aspas, a importância de uma relação econômica e comercial. Sustentável de longo prazo, mutuamente benéfica. Ou seja, antes do Donald Trump, quem estava ganhando muito dinheiro com as exportações era a China. E ela não estava comprando o produto de ninguém. Por quê? Porque eles colocavam barreira tarifária nos produtos americanos em solo chinês, desestimulando os chineses de consumir os produtos americanos. Por isso que agora, depois do Donald Trump, ambos os lados reconhecem a importância de uma relação econômica sustentável, de longo prazo e mutuamente benéfica. Ou seja, os dois lados têm que ganhar. E os investidores globais acabaram comemorando esse acordo entre Estados Unidos e China, obviamente porque acaba dando uma arrefecida nessa volatilidade, né, comercial entre os países no mundo inteiro. Os índices futuros do Dow Jones subiram mais de 2%, enquanto os futuros do Standard & Poor's 500 subiram quase 3%, e os fundos Nasdaq subiram mais de 3% durante as negociações da tarde na Ásia. Os mercados asiáticos que estavam patinando ao longo desses últimos dias, últimas semanas, também apresentaram alta com o índice Hang de Hong Kong, avançando mais de 3%. Com isso, o Ibovespa e o dólar fecham em alta com a trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China. Mercados de ações em todo o mundo subiram após os Estados Unidos e a China concordarem em reduzir drasticamente as tarifas sobre produtos um do outro por período inicial de 90 dias. E também nessa matéria que acabou de sair aqui na CNN, diz que o JP Morgan eleva a previsão de crescimento da China após a negociação com os Estados Unidos. Ora bolas! Quem estava acreditando que a China sairia fortalecida com essa guerra comercial, hein? Tá aqui, ó. Era exatamente o contrário. Agora que eles entraram num acordo para reduzir as tarifas, as taxas, o que vai acontecer? Vai ter mais comércio entre os dois países. E a China, obviamente, tende a crescer após essa negociação com os Estados Unidos. E para o Brasil pode gerar algum tipo de problema, porque muitos produtos a China, ao invés de importar do Brasil, vai ter a tendência de importar dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai ficar mais em conta. Porque os Estados Unidos vão baixar, reduzir drasticamente a sua barreira comercial com a China, diminuindo significativamente o preço dos seus produtos. E aqui tem um ponto de atenção para o Brasil. E o Donald Trump comemorou, e muito na sua rede social lá no X.com. Ele disse que os preços dos remédios vão cair mais de 59%. Combustível, energia, alimentos e outros produtos também. Vão cair os preços, gerando o quê? Uma queda na inflação. Ele ainda disse no dia de hoje que o acordo com a China abrirá mercado para as empresas dos Estados Unidos. Trump disse que abrir o acesso ao mercado chinês é a coisa mais importante sobre o seu acordo comercial com a China. Afinal de contas, o mercado da China era um mercado totalmente fechado. Agora, com esse acordo, as empresas americanas vão ter mais acesso ao mercado chinês. Abre aspas para o Donald Trump. A coisa mais importante que estamos discutindo é a abertura da China. E eles concordaram em fazer isso. A gente falou exatamente sobre isso em alguns conteúdos passados, sobre o mercado fechado da China e o que o Donald Trump falou que nem acreditava que eles iriam abrir as portas para as empresas americanas. Mas ele conseguiu isso.
Ele ainda continua. Abrimos o nosso país para a China e eles enfrentaram pouquíssimas restrições, ou seja, dos Estados Unidos que têm pouquíssimas restrições para as empresas da China e não abriram o país deles para nós. Nunca fez sentido para mim. Não é justo. E eles concordaram em abrir a China completamente. E acho que vai ser fantástico para a China. Acho que vai ser fantástico para nós. E acho que vai ser ótimo para a unificação e a paz. Ele disse que a China também suspenderá e removerá todas as suas barreiras não monetárias. Eles concordaram em fazer isso e são numerosas, acrescentou o Donald Trump. E para finalizar, ele disse que o relacionamento é muito bom. Não queremos prejudicar a China. A China está sendo muito prejudicada. Eles estavam fechando fábricas, estavam tendo muita agitação e estavam muito felizes em poder fazer algo conosco, disse o Donald Trump. Bom, e para aqueles que estavam atacando aqui o nosso canal, acreditando que o que eu estava falando aqui era uma completa maluquice, tá aqui as coisas se desdobrando exatamente da forma como a gente estava alertando nos nossos últimos conteúdos sobre essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos. Quem vai ganhar com tudo isso, obviamente, é a população de ambos os países, que eles vão diminuir a barreira tarifária entre os países. Toda vez que alguém na China quiser comprar um produto dos Estados Unidos, o preço desse produto vai ser bastante em conta. Por quê? Porque não tem barreira tarifária, porque não tem muita taxa. Eles vão reduzir drasticamente. A mesma coisa, alguém que estiver lá nos Estados Unidos precisar comprar um produto da China, vão pagar uma taxa menor e o preço do produto fica muito mais em conta. Obviamente, quem ganha com tudo isso é a população de ambos os países. Agora, os outros países que coloquem as barbas de molho, principalmente os países produtores que batem de frente com os produtos que os Estados Unidos produzem. Os Estados Unidos são um grande concorrente do Brasil. E se o Brasil não abrir os olhos, não tem esse negócio de BRICS, de acordo do Lula lá com Xi Jinping. O que manda nesse mundo, é isso aqui, Se o produto dos Estados Unidos vai ficar mais em conta para a China, você acha que eles vão comprar esse produto de quem? Do Brasil ou dos Estados Unidos? Então, muita atenção, porque ainda tem bastante água para rolar por debaixo dessa ponte. A gente vai estar postado aqui, acompanhando todas as informações e trazendo tudo aqui para você. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Isso aqui foi só o stopping. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários, como a gente faz sempre, né? Então, deixa a sua participação aqui no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você esperava que a China se renderia tão facilmente assim, ou esperava uma resistência maior da China, hein? Deixa a sua participação aqui no campo dos comentários para dar corpo aqui para nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, você sabe que não passa lá no Jornal Nacional, na grande mídia. Você sabe disso, né? Então faz o seguinte, compartilha esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também.